Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Entra naquela discussão tática que a gente sempre vem comentando, que é sobre Luciano. Ontem ele começou no banco, né? Então foi banco, mas logo na segunda etapa entrou e voltou aí a ser esse meia mais centralizado. E aí gera uma dúvida, porque o William Gomes, em tese, tira, entre aspas, entre muitas aspas, a vaga dele nos 11 iniciais, né? Então seria Lucas pelo meio, Rato de um lado, William do outro, Luciano no banco. E aí gera esse debate e essa incógnita pra galera. E eu te pergunto, e o senhor, Lucas Moura, Luciano, William Gomes, Wellington Rato, são as variações possíveis para esse meio de campo. Qual que é o seu meio de campo ideal para esse São Paulo? E leva Luciano, William Gomes ou nenhum dos dois, Ilcinho? Gabriel, eu apanhei muito por causa disso e eu vou continuar apanhando porque a minha opinião ela não muda, eu só vejo mais do mesmo sempre. E aí, cara, podia estar Pablo Maia e Alisson, Lucas e William Gomes, Lucas e Luciano, Lucas e Rato, quem é que for ontem. E quando, não lembro se foi você, o Chacon, que falou que a gente acaba fazendo de novo o previsível e previsível, é muito fácil identificar como a gente joga. O que estava acontecendo ontem? Ontem, o Fluminense entrava na posse de bola e expunha nossos dois volantes. O Ganso, com toda a sua maestria, ele colava no Arboleda, porque o Arboleda não sai para caçar. Nenhum dos nossos dois zagueiros sai para caçar. Então, o menino atacante, o que fez o gol, ele fica no Sabino, o Ganso vai para o lado do Arboleda. Quando os nossos dois volantes ficam expostos e se movimentam à frente, o Ganso entra como meia, sozinho. Então, a gente cai na inferioridade numérica do esquema tático de novo. E aí o meio-campo sofre na transição de um lado para o outro, sofre quando a bola chega no Ganso. Por quê? A bola chega no Ganso nas costas dos nossos dois volantes, que não são culpa deles. Eles estão no movimento à frente, que o esquema pede. Então, de novo, independente quem tiver no meio-campo, eu acho que ontem a gente tem uma noção mais clara. A culpa não é do Luciano, a culpa não é do Lucas estar pelo lado ou estar por dentro. A culpa, o esquema não funciona. Pelo menos com os jogadores à disposição, o esquema não funciona. Ele expõe muito o nosso meio-campo, expõe demais. Eu acho que esse time do São Paulo, hoje, e o futebol de hoje pede, a gente precisa entrar num jeito que ou a gente jogue com os três zagueiros para estar coberto e aí libere um dos zagueiros para caçar no meio-campo, ou a gente joga com três volantes. Jogar com essas duas linhas de quatro que o nosso querido Zubildia gosta vai expor o nosso meio-campo. E aí já expõe o nosso meio-campo, e aí o Luiz Gustavo rende. Só que o Luiz Gustavo, além de ter uma idade avançada, é humano. E aí ele pega e tem o desgaste. Então a gente pega a nossa referência do meio-campo, que vinha bem, vinha jogando bem, desgastado e exposto, cara, ele corre mais errado ainda. E tipo assim, cara, não tem o que fazer. Aí, cara, eu vendo o jogo, eu falo, putz, eu vou ter que falar de novo a mesma coisa. E de novo. E o Fluminense, cara, e nem tava 300 por hora, tá? 300 por hora tava um ou outro ali. Porque o próprio Arias, que fez um baita jogo, joga ali a 80, 75%, 80%. Ele fica um tempão no primeiro tempo sem pegar na bola, e aí ele começa entrando no jogo devagar, e vem jogando, vem chegando. E, cara, os caras ali, o Ganso, pô, genial com a bola no pé, mas também numa rotação ali bem tranquilinha. Na rotação para não tomar multa, não ser pego na multa por excesso de velocidade, ele suave. Marcelo elegantíssimo. Cara, a gente não oferece perigo. A gente oferece perigo nenhuma vez com o William Gomes, uma vez, e depois no segundo tempo, só. E a gente fica o resto do jogo exposto. E aí o Fluminense, no segundo tempo, quando decide se defender, os caras só dropam a linha, só trazem a linha para trás para ficar perto da defesa. Eles nem precisam de muito para se defender. A gente não expõe eles ao perigo, a gente não consegue criar. Cara, eu não gosto do esquema tático. Eu acho esse esquema tático expõe muito o nosso time. Quer fazer um esquema tático? Coloca 3 homens de meio campo.
Coloca o Luiz Gustavo para ter um pouco mais de fôlego, com o Marcos Antônio, que dá uma dinâmica diferente. Aí a gente coloca o Marcos Antônio no segundo tempo, ele tenta, ele tá querendo, mas, cara, já tá os 10 atrás da linha da bola. Não funciona. Aí a gente vai precisar, nessa hora, de caras que gostem da aproximação. Aí, cara, não funciona. Aí é mais difícil, porque a gente joga contra 10, a gente não pega um Fluminense querendo. Então, cara, independente de quem jogue, Lucas, Luciano, William Gomes, Rato, Alisson, Maia, se continuar expondo o nosso meio-campo inferioridade numérica, a gente vai continuar sofrendo, independente de quem esteja em campo. Fernando Camargo, seu comentário sobre esse São Paulo taticamente, essa dança das cadeiras aí no meio do campo, e só, né? O pessoal pode discordar do senhor Ilcinho, mas uma coisa é fato, coerente, porque ele tá há 2 meses, na boa ou na má, falando a mesmíssima coisa. Então, ame ou odeie o senhor Ilson, ele está coerente, está firme no seu argumento. Fernandão, falar um pouquinho desse São Paulo. Bom, eu parto do princípio que quando você coloca um jogador que muda alguma coisa ou ele tenta algo diferente, já é uma boa perspectiva. O William Gomes é isso, né? Jovem, 18 anos, tenta alguma coisa, se não está num dia legal, né, acaba não criando tanto, segue também a mesma toada do time dentro de campo, mas pelo menos tenta alguma coisa. Agora, toda hora esse time jogar da mesma forma, né? A gente perdeu os 2 pilares ali de marcação no meio campo, né? Os catacraques, como diz o Ilcinho, e é muito difícil você repor 2 caras que estão entrosados e estavam jogando no nível bom, como o Pablo Maia e Alisson. Luiz Gustavo já tem uma idade avançada, e não é questão de perder, não. Eu vejo muita gente falar, quando perde nada tá bom. Não, quando perde você quer pontuar, porque que não está jogando bem. E mesmo quando ganha jogos, não está jogando tão bem, né? São Mas Paulo achou isso também, né, Fernando? Hã? Tem uma parcela da galera que quando perde, nada presta. Não estou falando necessariamente alguém aqui e tudo mais, estou falando que tem uma galera que é assim. Não, ganhou, beleza, disputa título. Não ganhou, é uma porcaria. Tem uma parcela da galera que é assim. Tem gente que pensa assim. Tem que pensar que o time ainda carece de algumas posições. Foi uma tentativa de mudar, de colocar o Lucas tentando jogar na posição dele, com o Caleri um pouco mais à frente, o Wellington Rato dentro de campo, mas o Rato, desde que voltou, né, da lesão, talvez tenha jogado 20% só do que ele pode, né? Marcos Antônio, quando entra, eu acho que muda um pouco a perspectiva do time, é um jogador que tem uma qualidade melhor, mas também não é o definitivo, né, para ser o cara titular absoluto hoje em dia. Então, acho que é difícil você sempre conviver com o mesmo esquema, como diria o Ilcinho, mudando peças que não conseguem resolver. Às vezes você tem que colocar um time diferente, né? Às vezes você tem que parar de pensar num cara de armação pelo meio, colocar um cara aberto, ou 2, como foi no jogo contra o Vitória, por exemplo. Mas é o Vitória, mas não interessa, jogou bem ali, jogou bem, a gente gostou do que viu. Contra o Galo, a gente viu o São Paulo dos 90 minutos, talvez 15 só, realmente num momento bacana, e vai precisar muito mais disso no jogo da volta lá, né? Então, acho que passa por mudanças, diferente de alguns times que você tem um pilar de armação e ataque. O São Paulo toda hora parece que está tentando encontrar, e quando encontra, perde os jogadores, né? Perdeu 1, perdeu 2, perdeu 3, perdeu 4, e desse jeito fica difícil repor. Não é fácil você colocar um time para jogar sem as peças que estão acostumadas dentro de campo, né, galera? E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.